Já foi? Cheguei, Boa noite, cheguei, professor. tudo bom, Conseguimos? cara? Aham, tudo ótimo. Tudo Perdi bem o aí? ônibus. Ah, Tudo, tá certo. tudo bem, seus caras, tudo certinho. Como é que tá a rotina de volta aí pra escola? Tudo certo? Ah, uma loucura, né? Então agora É, temos aí uma novidade, né? Que nós novidade, né? mas bem, foi muito bom essa energia de ter os alunos de novo presencial, né? Mas infelizmente temos que voltar aí ao distanciamento, né? Mas é por uma boa causa. Vamos, eu sempre peço para os alunos, né? Me ajudem a acabar com a pandemia, Uhum. né? Vamos É. respeitar os procedimentos, né, distanciamento, essa Uhum. coisa toda. É, a ocasião pede fechar de novo, né? Por mais que a gente não queira, né? Mas não tem muito o que fazer. E, inclusive, peguei aqui seu livro para constar no meu figurino, já que a gente vai falar Olha só, sobre olha quanta Guimarães Rosa, honra, né? E né? as minhas melhores aulas sobre Guimarães Rosa foram com certeza as aulas que a gente ficou conversando sobre Grande Sertão quando eu tinha muita dificuldade para ler, que eu inclusive fiquei com muita dificuldade até hoje. Inclusive ele está aqui também, o Grande Sertão. Ah, obrigado, Oscar. Nossa, que bacana ouvir isso aí. Obrigado. E, Estou assim muito feliz com esse convite de vocês aí, e é uma mistura assim de felicidade com orgulho, né? Vou ser redundante aqui, né? Orgulho do professor. Porque esse uhum, canal de vocês aí, que é um canal que propõe debates extremamente interessantes, né? Voltado para o pessoal que está fazendo, né, o pré-vestibular, mas é sempre debates interessantes e uhum, falar sobre é sempre uma alegria. E ver é, vocês aí fazendo sucesso e com essas iniciativas muito bacanas é fantástico. E você sempre foi um grande leitor, né? é, Inclusive, né, premiado no concurso Convença o Professor é Guilherme. o prêmio, né? Bom, mas nada melhor do que conversar com um autor de contos, né? Sobre o Sagarana, né? Livro do Guimarães Rosa. E eu acho que devemos começar falando sobre é, o autor, né? Eu acho que o Guimarães Rosa foi um cara que ele realmente marcou o tempo e, e que foi um cara excepcional, tanto como diplomata, tanto como escritor e até mesmo como médico, né? E nos conte um pouquinho aí sobre a história dele, essas coisas. Então, Guimarães Rosa é uma mente muito privilegiada, tá? Eu diria assim, eu sou suspeito, né? Então eu vou tentar me ater aqui ao ambiente acadêmico, né? Porque eu sei que muitos alunos aí estão um pouco ansiosos com o vestibular, querem saber sobre o Sagarana, que é um livro fantástico. Mas o Guimarães Rosa é uma mente fantástica, é um coração maravilhoso. Ele era uma pessoa muito emotiva, né? E tem algumas histórias fantásticas da vida dele. Então, se fala muito naquela viagem que ele faz, né, de coisa que ele fala com um amigo dele que tem uma fazenda e vai tocar esses bois todos e roda 240 quilômetros com esses bois. O próprio Guimarães Rosa, né, junto com os peões e tocando aquela boiada e tudo. Então, ali realmente é um momento que ele concretiza, né, muitas coisas que ele tinha na cabeça. Mas, na realidade, desde o início da vida dele, ele teve contato, porque ele é de Cordesburgo, né, uma cidade minúscula, Ilustre. mas, assim, a história dele conta como ele era realmente uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz. Então, as duas grandes paixões do Guimarães Rosa é o sertão e a língua, né? Então, Uhum, olha só, curioso, Guimarães Rosa, com 7 anos de idade, ele, ele aprende a falar francês. Ele já estudava o português, né? E por quê? Ele ia para. Tinha uma estação ferroviária na cidadezinha, né, pequena. Ele ia para essa estação ferroviária e ficava colecionando os folhetos, né, os jornais que vinham de outras paragens, né? uhum, E tinha muita coisa em francês, né? Nós sabemos, estamos falando aí de 1915, aproximadamente, ele nasceu em 1908, né? uhum, Então, sabemos que o francês era a língua, né, estrangeira mais falada no Brasil na época. Então, tinha folhetos em francês. E ele olhava aquilo, né, curioso, e, por exemplo, eu preciso entender o que está escrito aqui. Aí conversa com o padre, né, da paróquia ali da cidade, que ele sabia, conhecia uhum, línguas e tal.
e o francês. Esse padre ensina ele já o francês. Então já é a segunda língua dele já, o francês, para ele poder ler esse material. Então, assim, Uhum. uma mente perspicaz, interessada e tudo mais. Então, ó, a língua é a grande paixão do Guimarães Rosa, né? E o sertão, obviamente, né? É. E o Sagarana que é a primeira obra, né, Uhum. do Rosa, já traz todos os grandes elementos da literatura do Guimarães Rosa, né? Eu acho que ele chegou até a falar uma língua que nunca foi oficialmente falada por nenhum outro país, né? Acho que é uma língua meio, com algum nome com E, que eu agora me esqueci o nome, mas ele tem essas particularidades, que ele era realmente... Esperanto, Isso aí. Ele Esperanto, era... Esperanto, Esperanto era uma língua que se pretendia ser universal, né? Uhum. Então, a fusão de outras línguas, ele estuda, entre muitas outras línguas, alemão, que ele falava fluentemente, né? O inglês, obviamente, o francês, o latim, que ele conhecia bem, né? Ele estudou o Esperanto também. O Esperanto era interessante essa língua que a ideia, né? A pretensão era que fosse uma língua universal, né, por todos os países Uhum. falassem essa língua, né? Então, ele também entrou nessa aí. Então, ele É, estuda aí ele... de criança em Cordesburgo, então ele entra na segunda paixão, que são as histórias do sertão, do sertanejo, né? Que tem a primeira fase, que é essa fase da infância dele, ele vai ouvir muitas histórias. Aí ele tem uma segunda fase, que é já depois médico, né? Não sei se eu já estou me Uhum. adiantando aqui, os caras, coisa de professor, né? A gente começa a É. falar, já não fala nada. Mas, assim, enfim, tem uma segunda fase dele que é muito importante também na história dele e na apreensão desse universo do sertanejo, que ele muito jovem, 16, 17 anos, ele já começa a fazer medicina, né? Pensa, né, um rapazinho, né, uma cidadezinha minúscula no Uhum. interior de Minas, vai fazer o curso de medicina, ele se forma aí por volta de 1930, 29, e aí ele trabalha como aquele médico de antigamente, Uhum. né? Ele vai pro Médico que sertão, era né, fazer o trabalho dele, né? isso, e vai viajar de cidade em cidade, atendendo as pessoas, aquelas cidades que não tinham médico, né? E nessas viagens, o que acontece? Ele ouve muitas Uhum. histórias, muitos sotaques e, assim, muitas formas muito peculiares, a gente chama de dioleto, né? Então, assim, um jeito muito peculiar de falar, né? Então, aí também ele registra, inclusive ele tinha o hábito, né? Isso já é contado nas biografias dele, que ele tinha o hábito, né? Então, ele dava uma consulta, né? E ficava anotando o linguajar, Uhum. a maneira de falar, as histórias, um caos, né? Que a pessoa contava e assim por diante. Então, aí começa a É. peregrinação. Eu acho que de todas as obras deles, eu acho que falta uma, né, que eu gostaria muito de ter lido se ele tivesse escrito, como ser um autodidata, né, porque o Guimarães Rosa foi o auge disso, né, porque, né, viajando pelo sertão, em umas cidades onde muitas vezes não tinha nem, provavelmente em 1930 não tinha energia elétrica, é, Sim. mas muito menos algum falante de todas as línguas que ele falava, inclusive sueco, né? E eu acho que é uma coisa que ele poderia ter escrito. Então, agora você me instigou aqui um pensamento bem interessante. Nesse nosso livro aqui, o livro que está em questão, que é Uhum, o Sagrado, tem um conto chamado Minha Gente. E o Guimarães Rosa ele trabalha muito com sincretismo, tanto uhum, religioso quanto sincretismo cultural, intelectual, digamos assim, né? E nesse conto tem o narrador, o personagem principal, né, que não tem nome, é o narrador, né, aquele narrador personagem, narrador que faz parte da uhum, história, e ele tem um interlocutor ali no meio da viagem que joga xadrez com ele. uhum, E, assim, só para simbolizar que, além do sincretismo religioso que aparece em vários contos, né, podemos citar aqui vários, mas também ele coloca muito esse confronto do saber uhum, popular, do saber folclórico, aquele saber do povo do interior, do sertanejo,
com um saber erudito, né? Um saber. Isso é uma das minhas perguntas, que eu ia te perguntar se a gente pode dizer que o Sagarana é um livro de cultura erudita ou cultura popular, porque ao mesmo tempo ele parece que combina os dois, né? Porque, por exemplo, nesse conto Minha Gente, o narrador é um cara muito erudito, né? Tanto que às vezes ele parece até meio contradição em muitas partes do conto, né? Exatamente. Não, o Guimarães Rosa consegue operar esse sincretismo, né? Essa mistura dessas duas culturas. E a gente percebe isso não só aqui nesse livro, mas em outras situações, né? Dentro da obra dele. Isso faz parte, Uhum. assim como o religioso, né? A gente É. percebe, é uma obra muito religiosa, tem muita citação, muita referência. Começa no primeiro conto, o Burrinho Uhum. Pedreiro. Então, você contar uma história heróica de um burrinho, é impossível imaginar que não tenha, né, uma referência bíblica aí no meio da Não. história, né? Já começa pelo fato do burrinho falar, né? Não, não dele falar, mas dele ser tratado como uma pessoa, né? Que nem na primeira frase do Burrinho Pedreiro, ele fala que é um burrinho resignado, né? Quem que é resignado? Resignados são só humanos, né? Então, Exatamente, né? Isso ele faz muito, né? Então, assim, uhum, aliás, assim, ó, se me perguntam, né, por exemplo, os alunos que dica, né? Ah, que dica você dá? Porque eu comecei a ler, é muito comum a gente ouvir esse discurso, né? é, Comecei a ler rosas, é muito difícil. Primeiro que eu não gosto desse termo, né? Difícil, uhum, tá? Desafiador, tá? Guimarães Rosa é, sim, temos que admitir, é desafiador, porque é um universo muito peculiar, né? Então, assim, essa relação de humanizar os animais, né? E uhum, animalizar os homens acontece em várias passagens. Aqui nesse livro acontece no Burrinho Pedrez, acontece conversa de bois, uhum, né? Então, assim, uma dica importante para quem está se iniciando, né, nesse universo do Guimarães Rosa é você começar o texto e sempre que você começar, a primeira leitura, uhum, ela desestabiliza um pouco o leitor, né? Então você fala, gente, o que está acontecendo? Mas se pergunte, em primeiro lugar, a primeira pergunta que você tem que fazer, quem está uhum, falando? Quem está falando? Tá? Ah, tudo bem, tem um narrador, mas ele vai mudar de narrador. Então, assim, por exemplo, na conversa de bois, eu tenho o narrador, de repente é o boi que está falando, de repente é uhum, a memória do tiozinho, né? O tiozinho tem as memórias uhum, dele com aquilo, lembre-se, quem já leu, né? Que o pai está morto, né? Estão carregando uhum, ali numa charrete, né? sim, Então, assim, quem está falando, né? Por exemplo, segundo, do que está falando, que história está sendo contada, porque uhum. nós temos, por exemplo, Pedreiros, né? Eu tenho uma história Uma principal que vai história se em desenvolver, torno de várias, né? Que é uma das mas eu coisas que tenho deixa, que cria a tensão do conto, né? exatamente, eu tenho outras narrativas que interagem ali no meio da história. Então, assim, que história está sendo contada? Eu estou ainda na história principal, a história é essa, fez aqui um parênteses, eu está contando uma Uhum, outra história, e todas elas se relacionam, né? Então, essas perguntas são muito importantes. Quando você consegue se localizar de quem é o narrador, né? E em que ponto eu estou da história, já é o primeiro passo. Terceira pergunta, né? E bem importante, né? Como está se falando? uhum, E é o grande, né, um dos grandes métodos do Guimarães Rosa, que é a construção da linguagem, né? né? Então, assim, eu tenho que pensar, se fala muito, né, uma característica uma das características importantes do Guimarães Rosa é o neologismo, né, porque ele criava palavras novas. Claro, extremamente importante, mas eu não posso restringir a linguagem rosiana ao neologismo, Né? tá? Então, assim, é uma construção bem mais complexa que isso. São Inclusive sinais, poética, né, professor? Eu. a prosa poética, Uhum. né? Então, assim, é uma construção bem mais complexa do que alguém que inventava palavras, né? Mas sim, né? Inclusive, nessa parte da poesia, se você pega alguns trechos do livro, você tem até métrica, né? Eu acho isso impressionante. Você pega no meio de um parágrafo, você vai ter métrica no parágrafo. Sim, sim.
Olha só, eu estou aqui com o Sagarana, Uhum. tá? Estou com o Sagarana, estou com o Grande Sertão Não, Veredas, tô com os meus ícones aqui. Se você está com essa edição aqui, ó, não, é do diferente um Sagarana, pouquinho. na página 42, tem uma passagem que é clássica, né? Para a gente exemplificar Uhum. aqui a prosa poética, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha, porque quem já teve aula comigo sabe que eu sou músico também, né? Uhum. E assim, quando a gente fala em poesia, tá? Os grandes autores, os grandes escritores sempre falam, né? Poesia não foi feita para ser lida, tá? Uhum. Poesia foi para ser Declamado. declamada. Uhum. Precisa ouvir a poesia, sentir o ritmo, porque poesia é música, né? Então, a poesia é uma função, ela tem rítmica, tem melodia, tem métrica. Aqui na página 42, se você ler a passagem que ele tá mostrando para você como é o caminhar da Uhum. tropa de boi, né? Então, assim, lembrando aqui da historinha, para quem não leu aí o Rio Pereira, né? Então, é, só contextualizando um pouquinho, né? Então, o que que acontece? O burrinho tá lá esquecido, né? Então, o burrinho resignado, porque já tá velhinho, né? Tá esquecidinho num canto, todo mundo zoa com ele, porque, né? Tá velhinho, já não Uhum. aguenta muita coisa. Mas não é coronel, é major, né? É Aí eu uma vou já. falar sobre isso, né? O Major Saulo vai, né, leva a tropa de bois lá para outra cidade, mas aí eles têm um problema, está chovendo muito, muita enchente e tudo mais, e eles perdem alguns cavalos e não tem cavalo suficiente Uhum. para os pilhos, né? Então, assim, não tem como usar cavalo. Então, olha, vai ter que usar o burrinho O mesmo, burrinho né? aposentado. O burrinho aposentado. E é muito interessante que o Rosa coloca isso de um jeito muito peculiar, muito interessante, porque ele fala assim, aquele o burrinho cometeu um erro, né? Que estava ali na frente, ele fala assim, ó, quem é visto é lembrado. Né? O burrinho estava na frente, o major foi lá e falou, não, vai o burrinho mesmo. Né? Então, ensina esse Uhum. burrinho. Aí ninguém quer ir no burrinho. Né? Porque você imagina, né? Eu sou um peão de boiadeiro, vou andar no burrinho, quero andar no Uhum. cavalo, fala forte, grande, alto, né? Ninguém quer ir no burrinho, né? E Uhum. aí, bom, ensina o burrinho e vai. Então aqui ele está mostrando esse deslocamento dessa tropa de bois, né? E aí fala assim, ó, as ancas balançam e as vagas de dorsos das vacas e touros batendo com caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, e assim vai. Ele está descrevendo essa caminhada. Uhum. E se você perceber, a estrutura aqui, olha ali, ó, a estrutura é uma estrutura do texto em prosa. Uhum. Ele escreve isso num parágrafo, Sim. né? Uma prosa. Mas você percebe que dentro dessa prosa tem verso, tem métrica, principalmente a métrica, né? Se você pegar aqui a rítmica, ó, as ancas balançam e as vagas do dorso das vacas e touros batendo com caudas, mugindo no meio, na massa embolada, e assim vai, ó, pá, 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 pá. Uhum. Um compasso 6/8. Eu dividiria isso aqui num compasso 6/8. Apesar de ser uma redondilha menor, porque a cada intervalo entre vírgulas ele coloca ali, se eu fizer a escansão Uhum. bonitinha, então, eu teria o quê? Eu teria ali uma redondilha menor, que eu tenho, só que lembrando que sílabas poéticas não são sílabas gramaticais, né? Então eu tenho Não. 5 sílabas, desprezo a última, porque não é tônica, né? Então, aquele regrinha da escansão, mas na realidade eu tenho 6. Então, na rítmica aqui, na métrica, eu posso dividir isso aqui num compasso 6/8. Por que eu estou falando isso aqui de música? Porque o compasso 6/8 na música, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe que ele é mais longo, tá? Ele é mais redondo. Então, é uma marcha um pouco mais lenta, um pouco mais, né, uma cadência um pouco mais arredondada, né? Então, olha, as ancas balançam e as vagas do dorso das vacas e touros batendo com as ancas, mugindo no meio, na massa embolada, com atrito dos touros, os trancos e as gampas, e vai. Quando vem o parágrafo seguinte, né, aí ele tem uma quadrinha, né, já vamos falar dessas quadrinhas aí, Uhum. ele coloca uma outra rítmica, tá? Porque ele quer falar de um incidente ali com o boi e tal, que o boi ficou nervoso em função dessa marcha, e aí a marcha toma um outro ritmo, né?
Boi Uhum. bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de dentro, tá, 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 um e dois e um, dois e um compasso binário, tá? Então, isso Uhum. aqui, né? Você percebe que uma rítmica é uma marcha um pouco mais cadenciada, um pouco mais arredondada, e a outra é mais rítmica, assim, um ritmo mais pesado, mais marcado. Então, olha que genialidade, né? Então, não é só assim, ele faz prosa poética no meio do, Uhum. né? Joga uma metrificação no meio da prosa, tá? Não, ele faz e tem uma intencionalidade, ele quer te dizer alguma coisa. É uma coisa que eu admiro profundamente nos meus grandes ídolos escritores é que assim, temos que lembrar aí que Guimarães Rosa é modernista, né? E É da como tal, geração de 45, né? isso, e como tal, ele é um transgressor, né? Porque os Uhum. modernistas, né? Então, assim, é claro, a prosa poética é algo que já acontecia desde, né? Você vai encontrar a prosa poética desde o início do século, lá com Virginia Woolf, com James Joyce, e se encontra a prosa poética em outros autores desde o início do século. Mas aqui, assim, quando um autor coloca algo novo, então, assim, você fala assim, então essa página 42 é uma demonstração de um virtuosismo, né? Não é essa a intenção. Ele quer Uhum. realmente dar múltiplas significações para aquilo. Ele não quer só te contar, ele quer que você sinta como é esse deslocamento dessa tropa de bois, né? Então, isso que é genial, né? Então, sempre múltiplas significações. Então, eu cometo, às vezes, algumas transgressões, né? Que é comum do modernismo, Uhum. mas elas têm uma intencionalidade expressiva. Isso é fundamental. É a genialidade, no meu, no meu entendimento. É. E eu acho que esse estilo de poesia, né, textual, ela também ajuda, por exemplo, o aluno que tem que ler, né? Porque quando a gente se depara, eu vou falar isso por experiência própria. Eu comecei lendo Grande Sertão Veredas e eu tomei um choque. Eu li acho que 100 páginas no mesmo Pegou dia e eu pesado. saí assim, não li nada. Eu não entendi nada do texto. E, e foi depois que eu me toquei que eu não tinha que ler, eu tinha que falar o texto. Porque depois que você fala o texto, você se sente mais ambientalizado e as coisas começam a fazer mais sentido. E também nessa coisa que ele vai mudando muitas vezes quem está pensando, né? Tipo, por exemplo, o narrador ou de quem que ele está falando. E às vezes quando você fala, você percebe, poxa, mas não é esse personagem está falando agora, é o outro, porque você sente na pele do personagem, né? Acho que isso é uma coisa bem legal para quem é estudante e tem que ler esses livros. Exatamente. Aquelas perguntas que eu falei que você precisa fazer quando você É. se depara com Guimarães Rosa, né? Mas é justamente isso. Mas, assim, é natural. Essa experiência que você passou, eu passei também, a primeira vez que eu li Guimarães Rosa. Aliás, eu tenho uma história muito peculiar, a primeira vez que eu fui ler O Grande Sertão Veredas, tá? Eu até trouxe aqui para você, eu tenho aqui o primeiro exemplar que comprei na Uhum. vida, a primeira edição do Grande Sertão Veredas, há muito, não vou entrar em detalhes quantos anos atrás eu comprei isso aqui, mas olhe a situação. Então, eu comecei a ler, né, a primeira vez, senti esse choque ali, né, e depois eu voltei e falei assim, não, eu preciso, né, reaver, porque né, assim, eu nem tinha feito curso de letras ainda, isso por muito tempo, eu fazia curso de música ainda na faculdade. E aí, assim, tô lendo, né, quer dizer, tô lendo não, comprei o livro e fui para Itapuá. Meu sogro tinha uma casa ali, e já década lá de 90 e tal, tinha essa casa. E aquela época era muito difícil para Itapuá. Estrada de terra, não tinha internet, não tinha nada. E eu, né, vamos lá, férias, né, passar um tempo lá, Uhum. vamos chamar lá este livro. Comecei a ler e tal, né, dificuldades no começo, depois fui. Gente, quando eu comecei a me empolgar, mas assim, aquela empolgação, vai, ler, tá? Tô aqui, ó, na página 91, muito empolgado. Eu viro a página e olha o que acontece. Nossa. A página em branco. Aí eu falei, como assim? Tá, não tem texto. E aí, tá aqui, apagou. Que edição é essa? Tinha comprado um sebo livre, né? Uhum. Bom,
Aí eu falei assim, bom, 2 páginas, né? Mas eu fiquei naquela, será? E de repente tem alguma coisa importante nessa página, não sei o quê. Mas assim, eu lá, né, naquela estrada de terra, longe, sem Uhum. internet, sem lá, não tem livraria, não tem nada. Eu vou continuar. Aí continuei. Vira a página de novo. Gente, aí rolou uma angústia, né? Aí fica aquele negócio, e agora, não sei o quê. Gente, eu durei uns dias lá, e daí eu inventei um pretexto qualquer. Eu falei, não, preciso voltar para Curitiba, fazer alguma coisa, correndo lá, lugar para comprar outra edição, né? Mas eu guardo até hoje essa edição Uhum. aqui. Pense na angústia do cidadão, né? Que está num lugar assim, naquela época não tinha internet, não tinha nada, não tinha. Hoje em dia você baixa o PDF, você vai É isso que eu ia falar. e resolve o assunto, né? Mas eu acho que Então, isso também dá para falar de. Acho que, se não me engano, para você. Isso. Esperar um pouquinho. desculpa, Eu sei, eu. Oscar, a tua conexão está um pouco falha e eu não. Tá, Oscar, acho que tá de agora volta? voltou. Acho que agora voltou certo, né? Tá me ouvindo E. bem? Aham. Eu queria Eu- falar que essa história aí que você contou é muito do Guimarães Rosa, né? Porque eu acho que quando você começa a se ambientalizar com a linguagem dele, você realmente fica muito vidrado na história, né? Eu acho que ele consegue dar um jeito de te capturar na história. Ele é um cara que faz isso de uma maneira excepcional, né? Eu acho que quando você lê os livros dele, você fica querendo saber o que vai acontecer depois, né? Por exemplo, o Grande Sertão, você fica querendo saber o que vai acontecer com o Riobaldo de Adorim, né? E aqui em cada um dos contos tem isso, só que em dose menor, em pequenas doses, parece. Sim. Cada trecho é uma expectativa, uma surpresa e tudo mais, né? Uhum. Bom, então assim, vamos só concluir o Burrinho Burrinho Pedrez. Pedrez, né? Porque nós nos propusemos aí a falar do Burrinho Pedrez e do Augusto Augusto Matraga. Matraga, mas aqui assim, Guimarães Rosa é isso mesmo, né? É muito vasto, né? Então, para quem estava acompanhando a história, você está acompanhando aí as perguntas? E tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, Eu você acho que passa. perguntaram logo no início, mas fizeram uma pergunta um pouco mais geral. É, o Léo, você certamente deve lembrar dele, que estudou junto comigo também na mesma sala, Léo Santoro. Aham. Ele, ele perguntou por que que a gente não tem livros estrangeiros na Federal. É um pouco mais abrangente, foge um pouco do Guimarães Rosa, mas eu acho interessante de responder também. Aham. Ó, bom, eu acho que eu acredito, né? Obviamente, quem pode responder isso né, o núcleo de concursos e os professores, né, do Departamento de Letras, né, da Federal. Mas eu imagino, né, 2 motivos principais. Primeiro, para valorizar a literatura nacional, né, a literatura brasileira, que é importante. E segundo, porque a Federal ela precisa cobrar de vocês, alunos que estão terminando o ensino médio, aquilo que as BNCCs estabelecem como conteúdo obrigatório para o ensino médio. Tá? E a universidade ela tem essa limitação. E nós sabemos que o Ministério ele cobra do aluno a história da literatura brasileira. Né? Então, nós Uhum. temos, sim, muitas vezes, eu mesmo abordo literatura estrangeira, porque é importante. Né? Então, você precisa conhecer os portugueses, para saber a influência que tiveram aqui nos nossos autores, do romantismo, do realismo, né? Precisa conhecer os franceses, né, para saber a influência que teve aqui no naturalismo, no simbolismo e tal. Então, precisa fazer um paralelo, né, aí entre a literatura brasileira e a literatura estrangeira, para conhecer, né, e saber das origens. Mas o que está no papel, né, o que é cobrado do nosso aluno de ensino médio, né, é a literatura brasileira. Então, se você conhecer lá Uhum. do que até a literatura contemporânea. Então, tem que ser coerente, né? Então, a universidade ela não pode cobrar de você aquilo que não está nas bases nacionais curriculares, né? Porque senão Uhum. é
E Eu, tem mais. assim, Opa, pode eu não continuar. posso responder em nome da universidade, obviamente, Uhum. né? Eu estou aqui deduzindo, né, pela experiência com o professor e conhecendo aí a estrutura, né, de ensino, currículo, tudo isso, certo? Aham. Tem outra pergunta aqui, é um pouco geral também, é do Cláudio Costa. Tá dizendo, professor, eu quero começar a escrever poesias, mas tenho dificuldade de me expressar. Você tem alguma dica para o meu caso? Assim, primeiro, lembre-se, nós acabamos de comentar aqui que poesia, música, que a oralidade é importante, né? Então, assim, escreva como você fala, né? Sai escrevendo, né? Sem É. regras. Eu me lembro que quando eu dava aula de redação, né? Estou dando aula de redação agora, eu lembro de um caso assim, específico de um aluno que ele chegou assim e falou assim, professor, eu tenho muita dificuldade porque eu começo a escrever e daí eu fico pensando porque é um texto dissertativo, porque é um texto argumentativo, porque é um texto não resumo, porque é isso, porque é aquilo. Aí eu falei assim, calma, você está com muitas regras na sua cabeça, né? Uhum. Aí eu dei um texto para ele, assim, ó, lê esse texto aí, tá? Aí ele leu o texto, o que você pensa sobre esse texto? Ah, pô, a ideia do fulano, não fala, escreve. Não, mas não tem regra, sem Sim. regra. Escreve o que você me diria, né? A sua fala. Primeiro lugar é isso. Coloca para fora, sai escrevendo, tá? Eu Uhum. tenho uma facilidade de digito muito rápido, né? Então quem digita rápido, né, joga o pensamento, né? Sim. O fluxo da consciência, né? Uhum. Que muito voga no século XX na literatura. Sim. Tem É, mais perguntas ou vamos avançar no burrinho pedrez? Só para contar. tem mais duas perguntas, mas eu acho que a gente pode. São perguntas um pouco pessoais, eu acho que a gente pode deixar um pouco mais pro final, para a gente terminar esse raciocínio do burrinho pedreiro, senão a gente vai acabar se perdendo, né? E. Então, aí, resumindo a história, né? O burrinho Pedreza, então, ele acaba encilhado, vai com essa tropa toda de bois, né? E seguem a trilha. No meio da história tem ali dentro das histórias paralelas dos enredos paralelos, nós temos ali uma tensão no ar, né? Que é os dois personagens ali que estão numa disputa, que aliás é algo muito corriqueiro na literatura do Guimarães Rosa, que é o quê? A disputa passional, né? Uhum. Então, essa disputa passional. Então, volta e meia eu tenho, né? Então, ali tem o Badu e E o os Zé é Soleil. alguma coisa. Isso. É. Que o Isso. Badu é o que monta o burrinho, né? O Badu depois, né? Depois, lá no Depois, no final. final. Uhum. Eles estão numa disputa ali que é passional. Isso é muito recorrente na obra do Guimarães Rosa, né? Então, eu tenho, nesse livro, inclusive, tem alguns episódios aí de O ter duelo, uma né? tribo, o duelo, o próprio marido pródigo, né? O Uhum. Salatel, né? O, o, por quê? Porque tem uma questão ali passional, a disputa Tem por uma mesmo mulher, o né? Augusto Matraga, né? No finalzinho ali, você tem uma espécie de duelo passional ali. Exatamente. Tem ele mesmo, né? Porque Augusto Matraga, Uhum. depois a esposa dele fica com o Ovídio, né? E Sim. some com ele, né? E depois, no final, na realidade, duelo, né? O duelo dele com o É de Joãozinho Bem três. se dá, se dá por conta de uma briga Uma mulher. passional. Então, isso é Uhum. muito comum na obra dele. Então tem esse drama aí no meio da história também, que gera uma tensão lá para o Major Saulo, né, que está administrando tudo, mais uma tensão. Mas, enfim, eles conseguem chegar no seu destino de forma tranquila, né, e entregam lá os bois e tudo, dá tudo certo. E eles vão lá comemorar, beber, encher a cara, aquela coisa toda. Mas aí vem a tempestade, aquela Uhum. coisa toda, chuvarada e tudo mais, e vem a situação mais dramática do conto, né? Que é assim, eles têm que voltar e percebem que o rio que eles tinham atravessado na vida está muito Alagado. cheio. Uhum. Então, mais, e agora o que eu faço? Aquela coisa toda. E tá ali, né, o burrinho pedrez, quem vem montando o burrinho pedrez é o Badu, né? E fica aquela coisa, alguns peões falam assim, não vai dar para atravessar isso aí, não tá muito tempo, não, Uhum. vai, aquela discussão. Eles falam, vamos soltar o burrinho, porque o burro Burrinho sabe o que ele faz. tem uma sabedoria, né?
Uhum. Ele só anda no lugar que ele sabe que pode sair. Então solta o burrinho, né? Aquele burrinho, né? Que era o velhinho, aposentado, dava valor para ele, Experiente. tá? Ó, e aí vem uma situação que é muito simbólica, tá? Na literatura do Guimarães Rosa, né? A travessia, tá? Gente, travessia é tudo. Ó, vocês perceberam que quem está lendo, que todos os contos têm uma epígrafe no começo, tá? Uhum. No começo do livro tem essa epígrafe aqui, ó, e normalmente é uma quadrinha. O que é quadrinha, né? É um quarteto, né? Uhum. Uma estrofe com 4 versos, né? Que é muito comum no interior, né? E aí diz assim, ó, lá em cima daquela serra passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada, tá? Ó, esse passa, passa, essa anáfora aí no início, esse passa, 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 dá essa Movimento. sensação. Tudo passa na vida, a vida é passageira. Perceba que as situações, muitas situações de vários contos desse livro se resolvem na estrada. Isso Uhum. também é muito simbólico, porque a estrada, né? Quem Sim. conhece aí música caipira de raiz nesta longa estrada da vida, né? Então, assim, a longa estrada da vida. Então, as coisas se resolvem ali, né? Então, tudo passa. Então, ó, eu tenho que transpor o rio e a transposição desse rio. Aí, o burrinho vai na frente, né? O burrinho vai na frente. E os cavalos entram, e assim que acontece. Os cavalos entram em pânico, tá? Porque a Uhum. correnteza está muito forte, muito mais do que eles imaginavam. O leito do rio está muito alto, né? É muito denso, a correnteza está muito forte. Só que o burrinho, na sua experiência, né? Na sua idade, aquela coisa toda, o que que ele faz? Ele fala assim, não adianta eu brigar com o rio. Deixa eu te Ó, levar. olha o simbolismo aí, às Uhum. vezes eu tenho que deixar a vida me levar, né? É. Então não adianta eu bater de frente, não adianta o burrinho, deixa a vida me levar. O que que ele faz? Ele vai nadando e vai seguindo a correnteza, margeando, indo para o outro lado, para a outra margem do rio. Os cavalos entram em pânico, E né, e assim. se debatem, jogam os vaqueiros todos para fora e acaba que todo mundo tem que atravessar o rio. Morre os cavalos e os vaqueiros. Só salva o burrinho. O burrinho com o badu em cima, tá? E o Francolin, né, Uhum. cai do seu cavalo e segura no rabo do burrinho. E o burrinho vai ali na maciota, nadando, nadando, né, seguindo a correnteza do rio, chega até aí ele sai do rio, né, e salva esses 2 vaqueiros, né? Uhum. Então, assim, um ato heróico. Olha que interessante, o conto ele começa assim: era uma vez um burrinho pedrez, né, resignado, me Uhum. aposentar. Então, assim, e é interessante porque durante a narrativa ele fala, ele conta a história do burrinho. O burrinho teve em tal fazenda, teve vários nomes, agora era Sete de Ouros, né? Ele teve Uhum. vários nomes, várias fazendas. Então, o burrinho tinha uma história interessante, mas era uma história interessante só então. A partir desse momento, dessa travessia, o burrinho vira lenda. É. Ele vira um mártir, né? Salvou a vida dos dois e, assim, contrariou todas as expectativas, porque ninguém botava fé nesse Uhum. burrinho, né? O Quase mandaram burrinho, ele pra morte, né? exatamente. Então, então, é uma relação também que tem a obra do Guimarães Rosa com a questão do destino, É. né? Então, E, assim, ó, podemos fazer um link aí com a Hora e a Vez de Augusto Matraga, né? uhum. A Sim. hora e a vez de Augusto Matraga. Esse mantra que passa todo o conto, ele também está aqui, a hora, a vez do Guilherme Pedrez. Até Uhum. rima. Uma riminha aqui, né? Então, assim, chegou o momento. Né? Você sabe o que me lembra? Você leu o Burrinho Pedrez, você fala assim, o Burrinho, aquela vida inteira, né? É meio que desprezado, está quase aposentar. Vocês viram, devem ter visto aqui há 2 semanas atrás, aquela história fantástica daquele capitão Tom, Uhum. Tom, né, lá na Inglaterra, É. né? O capitão Tom, é esse o nome dele, Eu né? acho que é alguma coisa assim. Eu não tô lembrado 100% do nome. Que é uma história fantástica, né? O cara fez 100 Uhum. anos e aí, preocupado com a pandemia, ele lança, né, uma campanha na internet de arrecadação, né, de verba para ajudar a Uhum. pandemia.
e promete que ele vai dar 100 voltas no andadorzinho dele com 100 anos, né? né? E assim, ele imaginava arrecadar ali umas 1.000 libras e tal. Assim, o troço bombou na internet, ele arrecadou uma fortuna, né? Ele Uhum. doou todo dia. Então, assim, a hora e a vez, né? Então, assim, no último tempo, aí o que acontece? Ele vai ser condecorado pela rainha, Sir, né? Uhum. E a rainha, né? Tem a imagem da rainha ali, né? Condecorando ele, transformando ele em Sir. E ele, em seguida, uma semana depois, morre, Né? E isso né? aconteceu com o Guimarães Rosa também, né, professor? Que ele Então, tinha aquele lance lá que ele se recusava a entrar a ser o presidente da academia ele da língua portuguesa. odiava Esqueci o nome. Eu esqueci o nome Academia agora. Brasileira de Letras. Isso, Academia Academia Brasileira de Brasileira de Letras. Letras. E assim que ele assumiu a presidência, 3 dias depois ele morre de ataque cardíaco, né? Parece que é uma lenda viva. É fantástico isso, né? Porque, Uhum. assim, ele tinha essa coisa com destino, ele achava que todas as pessoas. Ele falava assim: ó, você vai ser herói um dia, tá? Uhum. O teu, a hora e a vez vai chegar, né? Então, Né? assim, só que às vezes chega e aí você cumpre, como se você cumprisse a tua missão. Guimarães Rosa era um homem muito religioso, muito mítico, místico, Uhum. né? Supersticioso, tá? Ele assim, ele é envolto assim nesse sincretismo, né, da religião. O catolicismo é muito presente, né, nas obras, Uhum. né? Então, Burrinho Pedrez tem muito disso, né? E o E Augusto Matraga também. uhum. Só que o Eu Augusto queria finalizar Matraga, um pouquinho do Burrinho Pedrez. Eu acho que essa moral, acho que pode dizer moral, né, do livro, que é às vezes você deixar a vida te levar, me lembra um pouco a situação que a gente passa hoje em dia, né? Que é, poxa, a gente tá com um monte de dificuldade, a gente tá passando a pandemia, e às vezes a gente fica maluco, pensando, poxa, como é que isso pode acontecer? E às vezes a gente se perde, né? Então, eu acho que às vezes você tem que seguir o burrinho. Você tem que, em vez de você ficar agitado, você tem que tomar uma calma, pega um livro para ler, pega o Guimarães Rosa para ler e ver onde você vai parar, e né? é, é, é aquela sabedoria de não ficar se debatendo contra a corrente, né? Porque Uhum, assim, não adianta, né? Então, ó, eu estava muito feliz, né? Essas 4 semanas de aulas, nossa, bacana. É uma energia muito diferente a gente fazer a aula ao vivo, né? Com a interação dos alunos, é outro patamar, mas não adianta sofrer, né? Então, uhum, agora é importante, né? Ter esse recesso novamente, né? Vamos lutar, vamos tentar. Então não adianta se debater contra isso, né? Tem esse simbolismo também, né? É fantástico. Mais alguma coisa? tem algumas perguntas, mas eu acho que eu tô com medo da gente não conseguir cobrir a hora e vez de Augusto Matraga, e então Tá eu bom, acho melhor a gente deixar para frente e se a gente sobrar tempo. E hora e vez de tá Augusto legal. Matraga é o famoso faroeste brasileiro, pode-se dizer isso, professor? Sim, sim, eu acho que é análogo, né? Às Uhum, histórias, né? De faroeste, é análogo. O Augusto Matraga, é interessante pensar aí no nome dele, e na questão principal que eu acho, tem algumas questões principais, né? Guimarães Rosa é sim. fantástico. A questão do bem e do mal, né? Existe Né, uma do pessoa que ele, Joãozinho, né, que se inverte. existe uma pessoa completamente do mal, né? E a possibilidade da redenção. Aí eu acho que tem um componente do catolicismo muito forte, né? Né? Então, quem é bem religioso aí sabe que nós temos um dogma muito forte. Não sei, até me corrijam aí os teólogos, né? Se dogma é o termo correto. Mas, assim, para a Igreja Católica, pelo menos é que mais eu conheço, se você, na hora da sua morte, se arrepender, mas se arrepender sinceramente, de fato, né, assim, né, você pode se salvar, mesmo que tenha pecado. Mas esse arrependimento não é qualquer arrependimento. Ah, me arrependi, só me arrepender na hora lá e tudo bem. Uhum. Não, é um arrependimento muito profundo. Então, essa redenção que é possível dentro do cristianismo, então, ela está muito presente nessa história, né? Porque Uhum. o Augusto Matraga. E olha que interessante, ele já começa Augusto, é um nome Ser divino, assim né? pomposo, Uhum. cerimonioso, né, majestoso, né, que inclusive os imperadores romanos tinham esse nome. Matraga
olha que interessante, Esteves, olha o Esteves, né? Se Uhum. eu transformo isso aqui numa flexão verbal, né? Então, olha, você esteve, Uhum. né? Esteve com essa pompa toda, não está mais, né? Então, assim, mostrando que ele é um decadente, Sim. né? O Augusto Traga é um decadente, né? E a má traga, né? Se eu separo traga, de tragar, de É, ingerir, né? aham. Então, uma má traga, estou ingerindo coisas ruins. Então, assim, tem outras, né, outras É, explicações que uma falam da explicação que eu dei uma pesquisada e encontrei também é que o Augusto, né, também pode ser traduzido como um ser divino, alguém que veio de Deus. E uma traga pode ser também, parece um barulho de arma. O tá, 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 sabe? Então, sim, sim. você pode entender também o Augusto Matraga como um ser que causa a justiça divina, quando ele faz as coisas com o Joãozinho bem bem, quando ele se recupera do passado dele, né? Sim. E o importante é que no começo do conto, né, quem começa a ler o conto, o Guimarães Rosa desenha um personagem, um vilão, Grotesco. assim. O cara é muito do mal, ele é grotesco, ele é, sabe, ele é bruto, ele não respeita ninguém, ele menospreza a humanidade, realmente. Ele é um cara violento, né? Ele maltrata a mulher, não está nem aí com a filha, né? Então, assim, humilha todo mundo. Ele vai, né? Você vê naquela. Era uma situação ali religiosa, uma quermesse, uma espécie de quermesse, de festa de igreja, e de repente ele aparece aquele rolo com aquelas prostitutas em aquele leilão, ele compra uma mulher no leilão e depois ele despreza até a prostituta que ele compra. Ele não quer, você é muito feia, né? Então é um cara assim odioso, né? Odioso. E, e ele vai se transformar, mas a transformação dele se dá por um incidente, né? É um choque, né? Porque é um choque, porque os próprios capangas dele não aguentam mais ele, se debandam para o lado do Major, né? Olha, Major de novo, depois eu quero falar sobre É, isso, se tiver tempo, né? Por que que é Major, por que que não é Coronel? Isso é uma coisa isso que que eu não a sei. gente pensa no modernismo brasileiro, né? A gente vai pensar no coronelismo, né? E Uhum. olha, só chamando a atenção para você pensar em casa depois. Olha É o que estranho. patrimonialismo, né? Tem vários personagens ali que têm a patente de major. E para quem não sabe, né, dentro do militarismo, o major é menos que coronel. Uhum. Coronel é superior ao major. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui ao Augusto Matraga. Então, o que acontece com ele? Ele, com tudo isso aí, esse bando se debanda, vai do lado do major, e ele maltrata todo mundo. O que vai acontecer? Esse bando pega ele e dá uma surra fenomenal nele, para matar mesmo, esculhamba com o Augusto Matraga. Bate, 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 até o ponto que ele rola lá na pirambeira e eles, Cada... ó, morreu. O cara estava quase morto, né? Caiu na pirambeira. E daí, o que acontece? Os pretos velhos, né? O casal de preto velho, né? É, Em Aquintéria, né? E vão cuidar dele, né? Um casal que morava assim afastado, tudo mais, e cuida dele até ele se recuperar, né? E interessante que nesse trecho ele pede para me deixe morrer, é. me deixe. Eu sou Parece uma que pessoa a ruim. consciência dele cai nele de uma vez, né? Assim como ele cai do penhasco, a consciência cai junto dele. Exatamente. Eu sou uma pessoa ruim, deixa eu morrer, não quero mais viver, estou sofrendo, estou sofrendo. Bom, e aí aparece a figura do padre, né? Olha a religiosidade aí de novo. Uhum. E o padre que vem conversando com ele, então essa redenção dele vai se dando aos poucos, né? Ele vai, ó, e é uma coisa interessante, tem uma passagem no começo do conto que às vezes pode ser despercebida, mas eu acho que ela é muito importante. Tem uma situação ali que ele é criado pela avó, né? Uhum. Sim. E a avó dele queria que ele fosse padre. Ah, sim. Aham. É algo assim, é algo muito, muito significativo. Por quê? Porque, na realidade, fala-se muito da redenção do Augusto Matraga lá na frente, mas no fundo, ele tinha ali um fundamento religioso ali desde pequenininho, que depois se Essa perdeu no essência, longo né? do Do tempo, destino também, né?
que virou, né, aquela pessoa, né, terrível, que ele vai se reencontrar com isso lá na frente, né? Uhum. Então, assim, depois dessa encruzilhada do destino aí, por que que ele não morre, né? Por que que ele não morre? Né? Então, aí ele vai, Uhum. aos poucos, conversando com esse padre, e o padre começa a repetir, ele encarna aquele o mantra, né? Então, a sua Sim. hora e a sua vez vai chegar, né? A hora e a vez, né? A hora e a vez, e vai. E aí, olha que interessante, aí chega Joãozinho Bembem, né, na história. Gente, olha, Joãozinho Bem, Bembem. bem. Olha que interessante, porque o Guimarães Rosa está falando assim, quem é totalmente do mal, quem é totalmente do bem? Joãozinho Bembem, o cara é um cangaceiro, né? O cara tem Uma contradição, né? o cangaceiro é um matador, né? O cara fazia atrocidades com o nome de Joãozinho Bembem. Coisa estranha, né? Então, Uhum. assim, Joãozinho Bembem remete a uma pessoa que pelo menos no passado, foi uma pessoa boa, uma criança boa, né? Porque Joãozinho, né? Bem, do bem, e agora Uhum. se transformou numa pessoa má, ou numa pessoa, né? Ruim, uma pessoa violenta e tudo mais, né? E o Augusto Sim. Matraga está se transformando numa pessoa do bem, Boa. porque ele vira assim, depois desse incidente todo, que ele acaba se recuperando, depois de muito tempo, né? Demora, porque ele fica ruim muito tempo, Uhum. ele resolve que ele vai pagar todos os pecados. Então ele vira uma pessoa, uma espécie de santo, né? É. Ele fazia E daí tudo mostra para também a chegar que a no... gente falou lá no começo, a definição bem e mal, né? Que tem muito bem definido quem que é o cara do bem e quem que é o cara do mal no meio da história, né? Exatamente, o maniqueísmo, né? Então, assim, esse é Uhum. do bem, está bem construído, esse é do mal, está bem construído, né? E aí ele vai Sim. subverter isso aí, lá na frente, Uhum. né? Até que chega no final. E olha que interessante, o João Ben, por que que o João Bemben, aí tem uma outra situação interessante que também é muito presente na obra do Mendes Rosa, que é o código do sertanejo, e o código de Uhum. honra do sertanejo. Tá? Por que que o Joãozinho Bembem se torna muito amigo dele? Porque quando Que um ajuda. cangaceiro chegava numa cidade, gente, isso não é ficção, isso é real, né? O Lampião tá aí para contar essa história. O cangaceiro chegava numa cidade, todo mundo morria de medo, todo mundo acelerava, saía fugindo, se escondia, Tanto trancava a terror. casa, meu Deus, chegou o cangaço. E o Augusto Matraga, o cara já era, né, pistoleiro, já era. Eu vou ter medo de cangaceiro, né? Já cumpri minha sina, já quase morri, né? E Uhum. ele recebe o Joãozinho Bembem com muita naturalidade, sem medo nenhum. Então, isso chama a atenção do Joãozinho Bembem. Ele falou, pô, esse cara aí é um cangaceiro honrado, esse cara é Uhum. corajoso, né? Ele não... E eles se tornam aí muito amigos, né? E aí lá na frente, como nós já adiantamos para, né, resumir bem a história aqui por causa do tempo, né? Ele vai ter a redenção, porque os dois são muito amigos, mas aí tem de novo, O né, último a conflito. disputa ali entre um dos cangaceiros do João Bembem, porque por causa de mulher, né? Então, Que é a também guerra. algo muito recorrente no livro inteiro, né? A gente não chegou a falar disso, mas em todos os contos, a mulher é quem faz alguma ação que vai mover as coisas, né? Todos eles têm sempre uma disputa passional na história, né? E Uhum. aí os dois têm um dilema. E interessante que o dilema, olha só, a honra, né, o código de honra do sertanejo. O Joãozinho Bembem entra nesse duelo final, por quê? Porque ele precisa lavar a honra do seu cangaceiro, né? Ele foi morto, né, Uhum. é, é, de forma, como é que se diz assim, covarde, né, tudo mais, aquela coisa toda. E ele precisa honrar lavar essa honra. E Uhum. o Augusto Matraga vê a situação que chega o pai desse rapaz e implora pela vida do filho, né? E ele fala assim, olha, não está correto o que você está fazendo, vai tirar a vida né, do filho, né? Uhum. De um pai de família e tudo mais, pessoas do bem, né? Só se envolveu aí numa briga, né, em função de uma situação e tal. Então, ele vai defender essa família. Então, os dois têm motivos, né, Chegou a para hora dele, né? defender. Que é o que fala do a hora e a vez do Augusto Matraga, e chegou a hora do Augusto Matraga, né? Exatamente, Que é chegou a algo hora. E também aí dentro do tem conto tem o do padre, né? Que fica falando pra ele que a hora dele vai chegar, a hora dele vai chegar também, né? Exatamente, é aquele momento, né? O momento chega a hora dele da redenção. E aí ele vai para esse duelo, né? Os dois duelam, tá? Aquela morte
apoteótica, né? Quase Uhum. homérica, né? Me lembrou a luta do Aquiles com o Heitor, né? Uhum. Na Sim. Ilíada, né? Uma luta homérica entre os dois, ali com motivação, os dois tinham motivação, os dois são grandes guerreiros, né? Os dois têm código de honra, né? É uma luta É. homérica, né? E ali no final, a redenção do Augusto Matraga, Que daí com a morte privilegiando. do Joãozinho e depois primeiro ele fala que ele quer saber do funeral do Joãozinho, né? Ele fala, tragam no Sim, para enterrem com os parentes. Agora eu me esqueci exatamente como é que ele fala. E depois ele olha pra baixo e ele vê que também ele tá todo ensanguentado e acaba caindo e morrendo no chão, né? sim, não tinha um outro fim, né? É, Os não tinha. dois ali, irmanados, né? Porque eles acabam, né, Uhum. irmanados, né, ali naquela morte, naquele. É interessante, então, lembrar então essa coisa lá do início, né, que tem essa relação aí com a É, avó, e que então a religiosidade o dele é destino, né? colocada então nessa redenção total do Augusto Matraga. É fantástico essa Aham. Bom, finalização aí. professor, eu acho Diga, que o teu a áudio está um qualquer pouquinho momento baixo aqui pode, para mim. rapidinho aqui, eu acho que falta menos de 1 minuto para acabar quando eu comecei, porque eu acho que começa quando eu comecei e, bom, eu queria, não sei se vai dar tempo de se despedir ou da gente fazer a conclusão, mas eu queria falar que foi uma honra poder conversar com você novamente, né? Porque com certeza já estou com bastante saudade das aulas, e inclusive presenciais, e, bom, se não der tempo da gente terminar, pelo menos já está dito o meu agradecimento. Muito obrigado por ter participado, por ter dado essa força aqui para o nosso jornal, tá bom? Não sei se dá tempo da gente Bacana, fazer a e eu que conclusão do agradeço o livro. convite. Beleza, Eu que obrigado. agradeço o convite. Sempre é um imenso prazer falar de literatura e dessa literatura fantástica, então, que é Guimarães Rosa. Poderia ficar aqui horas e horas. E se quiser, se o pessoal quiser encaminhar as perguntas aí, encaminhe, que depois eu respondo com o maior prazer. Falar de literatura pode contar sempre comigo, sempre um prazer. Uhum. E olha, volto a repetir aquilo que eu falei no início, né? Com imensa alegria, com prazer e com orgulho grande, né, de ver vocês agilizando aí esses encontros aí que são, né, fantásticos aqui para a gente poder pensar sobre literatura, comentar, incentivar a galera que quer ler, está começando a ler, e também quem vai fazer vestibular, porque também ajuda sempre uma coisa. Com certeza. Obrigadíssimo. Bom, a gente, por um motivo, ainda não nos derrubaram, então vamos tentar responder alguma pergunta, né, enquanto isso. Manda lá. É, Tem aqui perguntando, professor, boa noite, Heloísa. Gostaria de ler Guimarães Rosa. O senhor recomenda alguma ordem específica de livros? Olha, primeiras histórias, tá? Sim, eu recomendo, né? Comece com Primeiras Histórias, que é um livro bem bacana, é um livro de contos, mas sempre digo, né? Um universo que você, depois que você abrir essa porta, você não vai querer fechar mais, tá? Então, esse é um livro bacana de começar. E tem aqui outras que são um pouco mais pessoais. É, que a Ana pergunta sobre qual faculdade você fez, que você mencionou no começo da live, e ela pergunta o que te chamou mais atenção na área, o que fez seus olhos brilharem. O que fez meus olhos brilharem aonde? Na faculdade que você escolheu fazer, nas faculdades. Ah, então. Primeiro eu cursei música, né? Fiz os Uhum. primeiros instrumentos, né? Na UNISPAR, na Escola de Belas Artes. Cursei licenciatura também. E depois eu fui fazer letras. Eu fui fazer letras pelo meu interesse pela literatura e porque eu queria ser escritor. Era um Uhum. projeto de vida, né? Inclusive, aí, quem quiser Como fazer eu um já era merchan do professor. músico, merchan. Como eu já era músico, eu sempre tive o entendimento que todo artista precisa dominar bem a sua linguagem, né? Falando de Guimarães Rosa, né? É o Uhum. auge do domínio da linguagem, né? Ele é incomparável. Então eu sabia disso. Então eu fui fazer o curso de letras com esse interesse. Eu falei assim, ó, eu preciso
né, dominar bem essa linguagem, porque ela vai ampliar os meus horizontes, né, para poder Uhum. produzir mais, para poder criar mais obras, né. Então, já são 7 livros aí nessa trajetória de Show. 2002, né, até agora, 2021. Então, esse É, foi o... aqui tem mais uma pergunta do Vitório. Inclusive, o Vitório é um amigo meu de Maringá. É, ele Prazer. pergunta se você indica a leitura diária de jornais, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, essas coisas. Olha, eu indico leitura de tudo, tá? Então, assim, claro que quem vai selecionar o que é bacana e o que não é de você. Se você gosta, né, de informação, de análise de informação, então, leia. Você gosta de ler jornal? Leia jornais. O jornal também é bacana. Tem coluna, né, de todas as áreas esportiva, tem coluna também de cultural. Então, é bacana. O jornal é uma leitura importante, considero, né? Gosto Uhum. muito. Show. Você falou das primeiras histórias, eu acho que o Léo também, logo no início da live, ele elogiou bastante o livro. Eu vou ver se eu consigo achar o comentário que ele falou. Ele disse: normalmente existe um preconceito muito grande com a literatura brasileira, que para mim isso é muito errado, né? Porque é uma das melhores literaturas que existem. Enfim, mas acredito que seja porque nunca leram primeiras histórias. Tem contos extremamente interessantes e impossível desgostar. Fantástico, eu concordo com ele. Não sei se preconceito com a literatura brasileira, mas realmente nós sabemos que o brasileiro lê pouco, né, comparado com outros povos, né, com outros países, né? Então, Uhum. nós que somos amantes da literatura, gostaríamos que os brasileiros lessem muito mais, né? É. Então, Terceira Margem do Rio, esse conto fantástico, tá? Aí Uhum. você fica pensando, como assim terceira margem do rio? Tá? O rio só tem duas margens, a margem de lá, a margem de cá. Opa, é para pensar em casa, né? Sim. Coisas de Guimarães Rosa. Não, Mas não tem tem como outras. ser ele sem dessas, né? Bom, então acho que é isso. Nosso tempo vai se esgotando, prof. Novamente, muito obrigado. Foi ótima live. E com certeza pode contar com o nosso jornal para fazer qualquer coisa. Assim como se eu tiver mais algum livro ou alguma ideia de live, eu também com certeza vou me direcionar a você. Muito obrigado, prof. Pode convidar que será sempre um prazer, né? Falar de Orgulho! literatura comigo mesmo. Obrigado, Oscar. E parabéns mais uma vez aí pelas iniciativas, pelo jornal, né? Jornal Uhum. Folha 1 aí, indicando para todo mundo, né? Muito parabéns, vocês estão realmente fazendo um trabalho muito bacana, né? Não Muito obrigado, só prof. de auxiliar aí o pessoal que está fazendo vestibular, mas todos os, né, amantes de literatura, de reflexões, de filosofia, da geopolítica, tudo isso aí, né? Uhum. Um Beleza. Valeu. abraço. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até mais.